Oi, gente! Então, essa vai ser a nossa aulinha de hoje. É um bule com alguns cajus e algumas folhas. Esse risco é da Maria Sidoca, é um risco para iniciante, porque é de um grau fácil, tanto o bule quanto os cajus são uma das primeiras frutas que a gente aprende a pintar, e as folhas que sempre tem para tá aí complementando o risco, certo? Então, já passei com o lápis 6B para o meu tecido, tá? Então, a gente vai estar começando a pintar aqui. Para isso, eu vou separar as cores, né, que eu vou utilizar nessa pintura. E aqui a gente vai estar fazendo um pequeno fundo, tá? Com a cor maçã verde, tá? Um pincel aí com mais cerdas que você tiver, certo? Ó, com a cor maçã verde, eu vou colocar aqui em alguns pontos, tá? Deixa eu só ver se abrindo... Não, não fica melhor. Vou ligar o flash, gente, pra me ver se vai ficar legal, tá? Só um minuto, por favor. Gente, vamos continuar aqui? Eu espero que esteja dando pra vocês verem, tá? Então, eu vou bater o pincel na tinta, tirando o excesso, tá? E eu venho aqui, ó, puxando pra fora, ó, tá? Eu coloco bem no cantinho e quando eu vou afastando do desenho, eu vou levantando o meu pincel, como se eu estivesse varrendo a tinta, tá? Essa cor maçã verde é uma excelente cor para você tá fazendo o fundo, tá? Ó, trabalha com leveza com o pincel, tá? Com a mão levantada. Não precisa fazer um fundo muito extenso, muito largo, tá? Só um pouquinho mesmo. Ó, e assim a gente vai estar fazendo nos principais cantinhos da nossa pintura, tá? Não precisa ser na pintura toda em volta. Ó, com a sujeirinha mesmo do pincel, você já consegue colocar em alguns pontos. Esfumo pra fora. Movimento circular, ó. Com a mão bem leve, sempre levantando o pincel, tá? E assim a gente vai dar continuidade, ó. Se quiser ir fazendo junto comigo, ou quiser dar uma pause no vídeo, para poder estar fazendo, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó, próximo a alça, ó, da jarra, tanto na parte interna quanto na parte externa aqui, tá? Aqui também, ó. Na parte de baixo, só a sujeirinha do pincel. Certo? Aqui também, ó, só mesmo a sujeirinha, tá? E o nosso fundo tá pronto. Agora a gente vai tá passando pras folhas, tá? Quais folhas eu vou estar fazendo? As folhas que estão por baixo. Então, a gente já vai aprender aqui a identificar as folhas que estão por baixo. Então, esta folha aqui, observem que ela está por baixo da alça e por baixo do caju. Então, a gente vai fazer primeiro. Essa folha aqui do outro lado é a mesma coisa, ele está por baixo do bico do bule e também por baixo do caju. Vamos fazer ela também. Essa daqui, a mesma coisa, ele está por baixo desses dois cajus. Então, a gente vai estar trabalhando ela também. Esta folha aqui, ela está por cima do bule e por cima do caju.
Então, a gente não vai fazer ela agora, e assim essas outras duas também. Por quê? Porque ela está por cima do bule e do caju, tá? Então, quando a gente começa a pintar, a gente tem que saber identificar qual elemento está por cima e qual elemento está por baixo, certo? E a gente sempre deve começar pelos elementos que está por trás. Por exemplo, o meu fundo aqui que eu fiz não está por trás de tudo. Então, por isso eu fiz ele primeiro. Então, para o bule, a gente vai estar usando a cor sépia e também a cor marfim, tá ok? Então, a gente vai estar trabalhando essas duas folhas. Eu separei as seguintes cores: verde pinheiro, verde pântano e branco. Pincel número 10, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou umedecer com o clareador, pouca quantidade, a minha folha, certo? Vou pegar tinta de um lado só do pincel e eu vou com o pincel em pé, ó, fazer a divisão da minha folha, tá? Escolho para o lado de cima, ó, eu vou arrastar em forma de triângulo, deixando a lateral sem tinta. Pego tinta novamente, venho com o pincel em pé, com a tinta para fora, ó, da ponta da folha agora, descendo na lateral. Observe que o centro fica em branco. Essa parte é onde a gente vai colocar a luz, certo? Agora, pego pouco de um lado só do verde pântano, que é o tom de sombra, e venho colocando nos mesmos locais onde eu acabei de colocar o verde pinheiro. Limpo o excesso de tinta do meu pincel, pego o branco de um lado só, venho com a tinta aqui, ó. Aqui, coloco e arrasto sentido ponta. Pego mais um pouquinho com a tinta pra cima, eu venho, ó, agora ao contrário, da ponta da folha, descendo na lateral, sentido centro da folha, porém sem chegar totalmente no centro. Essa parte central, ela vai ficar um pouco mais escura. Desta forma, a gente vai estar trabalhando todas as folhas. Lavo o meu pincel, clareador, ó. Verde pântano. Limpo o excesso. Vou iluminar. Marco o centro. Arrasto iluminando. Pego mais tinta. Ó. Pego aqui da parte de cima da folha e venho descendo lá na lateral, iluminando. Certo? Mais uma folha pronta. Agora, como a gente identificou, do outro lado a gente tem mais duas folhas, né? Esta folha aqui, ó, pra tá fazendo. Duas não, uma na verdade. Então, eu vou lavar o meu pincel. Um pouquinho do clareador. Pego de um lado só. Ó, arrasto bem, com a mão bem leve, ó. Tá? Novamente, o cor mais escuro, tá? O pântano. Ó, puxo aqui. Vou limpar o excesso de tinta e eu já vou entrar aqui com a iluminação do branco. Sempre tinta de um lado só. Ó, venho criando levuras e dando claridade.
ó. Essa é a folha que geralmente eu mais pinto, é uma folha simples, bem fácil para quem tá iniciando mesmo, certo? Agora, a gente vai tampar as nossas tintas e a gente vai estar trabalhando com o sépia e com a cor marfim para tá começando no bule. Depois, a gente vai dar continuidade nas folhas, tá? A gente vai fazer o bule agora porque ele está por baixo, tá? Então, ó, vou lavar bem o meu pincel para tirar esse tom de verde. Seco ele. Com o meu clareador em mãos ou diluente. Eu já vou abrindo as minhas tintas. Se necessário, colocar umas gotinhas de soro fisiológico, tá? Para suas tintas ficar um pouco mais fluida e ajudar aqui no processo, tá? Então, a gente vai começar por aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, mais gordinha, onde a claridade pegaria. Então, eu me desço lá com o clareador, venho com o marfim, ó, e já deposito nessa região espalhando bem, ó. Certo? Limpo o excesso de tinta e já entro com o sépia. Então, o sépia puro, ó. Eu vou colocando aqui nessa parte onde vai ser mais escuro e já vou levando pra cima do marfim. Quando eu vou levando pra cima do marfim, eu venho com um movimento circular, esfumando bem, ó, pra uma cor entrar na outra, criando um degradê de cor. Além de criar um degradê, eu vou criar uma tonalidade mais clara de sépia. Olha, certo? Ó, vou pegar mais sépia, tá? E eu deposito o sépia puro onde eu quero mais escuro. Ó, aqui no bico, certo? Ó. Limpo o excesso no paninho. E aí sim eu vou descendo, ó, com movimento circular, esfumando, ó, pra cima do marfim, ó. Desta forma, tá? Se eu quiser iluminar um pouquinho mais, eu posso voltar de novo no marfim e vir aqui, ó, nessa região, ó, e colocar um pouquinho mais do marfim. Sempre lembrando de esfumar bem para não ficar marcado, tá? Tem que criar um degradê de cor, certo? Então, a parte do nosso bico tá pronto. Agora, aguardem a segunda parte pra gente tá dando continuidade nas outras partes aqui do nosso bule, tá? Então, a gente vai começar daqui, aí passa pra cá e depois faz essa parte aqui, certo? Ou faz aqui também,